Hoje, dia de Natal, eu queria que nós meditássemos sobre o Natal. Isaías 9. É interessante como que essa profecia feita há mais de 600 anos antes de Cristo, como que ela é profunda. Isaías 9. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, tribos de Israel, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, o mar da Galileia, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como que os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados numa batalha. Pois tu destruíste o jugo que nos oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro será usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, Jesus Cristo. Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E ele, Jesus, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém, igreja? Irmãos, é interessante que quando nós deparamos com a Bíblia, e nós estudamos a Bíblia, e vamos a fundo na Bíblia, nós descobrimos um ponto central, de Gênesis a Apocalipse, o ponto central, Jesus Cristo. A Bíblia toda foca a pessoa de Jesus Cristo. Todas as profecias do Antigo Testamento, a pessoa de Jesus Cristo. Todos os rituais do Antigo Testamento, a pessoa de Jesus Cristo. E o cume, o ápice disto, está justamente no cumprimento dessa profecia, que é o Natal. O Natal é a porta de entrada do Deus Todo-Poderoso na história. O Natal é a porta de entrada onde Deus começou a intervir de uma forma lógica na história. Eu queria que nós pensássemos hoje sobre esse tema, Natal, no sentido bíblico, no sentido da palavra, o que é realmente Natal. E não tem como nós pensarmos em Natal sem usarmos este termo, ou esta frase, a plenitude dos tempos, que Paulo usa em Efésios, quando diz da vinda de Jesus. A plenitude dos tempos, mostrando que o Natal foi algo traçado desde a eternidade, que o Natal estava já no coração de Deus, que há um Deus no controle da história, há um Deus que fez um pacto, chamado Pacto das Obras com o homem, Adão e Eva, e este homem e essa mulher falharam. Este homem e essa mulher resolveram escolher a rebelião, e é por isso que nós vemos o mundo como está hoje. É interessante que nós vamos conhecer o presente se nós conhecermos o passado. Isso é história. Para eu conhecer o que está acontecendo hoje e projetar para o futuro, eu preciso conhecer o passado. E uma coisa que nós começamos a perceber, que o homem errou, o homem pecou, que o homem é mau. Todos nós estamos atônitos diante da guerra da Síria.
Todos nós estamos sem fala diante da capacidade do mal que há no homem. Essas coisas que acontecem no dia a dia, a corrupção no Brasil, a pobreza inerente, a desigualdade social, o mundo totalmente longe de Deus, o mundo onde as pessoas pregam na religião o ódio, onde as pessoas pregam na religião a intolerância, matam, morrem. Estamos muito longe daquilo que Deus tem para nós. Então é por causa da situação, da escolha do homem, e este continua sendo um reflexo ainda hoje. É interessante que quando Adão e Eva viram Deus chegando, depois que comeram o fruto, eles cozeram para si folhas de figueira, e eles ficaram envergonhados quando Deus veio, e eles se esconderam, e Deus chegou para eles e disse: onde vocês estão? Estamos aqui, porque estávamos nus, ficamos com vergonha. Mas eles não estavam nus, eles estavam com folhas de figueira. Mas aquelas obras que eles fizeram não foram capazes de mudar o coração deles, eles continuaram envergonhados. E foi justamente ali em Gênesis 3, que Deus olhou para a serpente e disse: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, Satanás e a raça humana, entre a sua descendência e o seu descendente, falando sobre Jesus. Você ferirá o calcanhar dele, ou seja, ele vai morrer na cruz, mas ele será reerguido e curado, mas ele vai pisar na tua cabeça, ou seja, você terá uma derrota esmagadora. Gênesis 3,15 já promete Jesus. Deus chama Adão e Eva, mata animais. Ali tem o primeiro sacrifício da Bíblia. Deus tira a pele dos animais, coloca-os sobre Adão e Eva. A partir daquele momento que Deus faz, Adão e Eva então perdem a vergonha. Não estamos mais envergonhados, porque foi Deus que nos cobriu. Isso significa remir. Então lá no Gênesis, já mostra no Éden, Deus mostrando Jesus. Aí depois vem as leis de Moisés, Jesus no centro. Vem a construção do tabernáculo, Jesus no centro. Então toda a história vai nos movendo para Jesus. Toda a história vai nos movendo para a expectativa do Natal. Toda a história vai nos movendo para a expectativa do dia que o Messias viria, que o Salvador viria. E Deus fez isso de uma forma fenomenal. 400 anos antes de nascer João Batista, o primeiro profeta, depois de Malaquias, Deus parou de conversar com Israel. Foram 400 anos de silêncio, onde o povo estava querendo muito um profeta. E quando João Batista vem e fala sobre o arrependimento, por que você acha que as multidões iam a ele? Porque faziam 400 anos que não havia nenhum profeta. Então Deus deixou esse período de silêncio, para que as pessoas tivessem sede quando João Batista viesse. E João Batista veio e mostrou Jesus. Ou seja, porque multidões e multidões seguiram Jesus? Porque além do povo estar sedento, carente, porque fazia 400 anos que não havia manifestação de Deus, aí vem aquele que foi o maior profeta de todos, fazendo os maiores sinais e maravilhas do que todos do Antigo Testamento. Alexandre o Grande tinha conquistado o império, falava-se o grego, a língua comum da época, havia uma facilidade de comunicação. Jesus podia sair das fronteiras de Israel e pregar em grego e conversar em grego, e todo mundo entendia. A plenitude dos tempos. Não havia mais impérios, reinos a serem conquistados, então não haviam mais guerras.
Nunca em toda a história antiga teve um período de paz como aquele período do Império Romano. Se você quiser estudar sobre isso, você vai lá no Google e digita Pax Romana. Foi o maior período de paz da história da humanidade antiga. Agora fique imaginando Jesus andando e pregando enquanto houvesse guerra. Seria impossível. Seria impossível as pessoas saírem de suas casas para ouvirem seus ensinamentos. Seria impossível as pessoas andarem pelas ruas de Roma, pelas ruas do Império Romano, naquela paz toda. Então tudo aquilo foi planejado por Deus. Esta foi a plenitude dos tempos, onde Deus está no controle da história, onde Deus está no controle de tudo. Nada que acontece com você é por um acaso. Nada que acontece com você é motivo de sorte ou azar. Nada. Há um Deus que está por trás, dirigindo a tua história. Como um Deus que está por trás, dirigindo a história da humanidade, trazendo Jesus Cristo ao mundo. E assim, Jesus veio na plenitude dos tempos. E ele trouxe uma mensagem. É interessante que a mensagem do Natal contraria todas as expectativas do ser humano. A mensagem do Natal, quando Isaías diz, lá da Galileia dos gentios, lá da Galileia perto do mar, esse mar é o mar da Galileia, que era chamado mar, mas era grande extensão, mas era água doce, ali nascia o Rio Jordão. Ali o lago de Tiberíades, onde Pedro, André, Tiago e João pescavam. Ali onde Jesus acalmou tempestades, onde Jesus entrava nos barcos. Então Isaías começa a denotar aonde seria o ministério de Jesus. E é interessante que era o lugar mais pobre de Israel. Era o lugar mais pobre de Israel. É como se hoje viesse um rabi ou um mestre chegando e falasse que ele estudou na escola pública do interior de Alagoas, lá no Agreste nordestino, onde está há 5 anos com seca, numa pobreza enorme, onde as pessoas lá sofrem. E as pessoas pensam, o foco é São Paulo. As melhores universidades, São Paulo. Os melhores, o Sul. Mas Jesus, ele quebrou todas as expectativas, quando ele veio do norte de Israel. É por isso que muitos não aceitaram como Cristo. Porque o Cristo tinha que vir de Belém, cidade de Davi. Esquecendo que Jesus morava, ou José morava em Nazaré, da família de Davi. Ele veio para o sul, Maria teve Jesus em Belém, depois ele voltou e viveu lá em Nazaré. Jesus foi uma pessoa pobre. Eu fico imaginando a teoria ou a teologia da prosperidade hoje, pregando e mostrando as fortunas que as pessoas podem adquirir através da fé, as fortunas que Deus quer dar, ou que Deus é obrigado a dar por causa da fé. Eu fico pensando, é totalmente antagônica à vida de Jesus. Jesus, quando ele nasceu, não tinha lugar para ele ir na estrebaria, não tinha lugar para ele ir na hospedaria, teve que nascer numa estrebaria. Você acha isso muito bonito? Você acha isso muito romântico? Você acha muito bonito uma criança nascer num lugar onde não tem nenhuma higiene? Você acha muito bonito criança nascer num lugar onde tem animais? E a manjedoura nada mais é do que um local onde o animal comia, sem um pingo de higiene. Mas foi nessa pobreza praticamente extrema que veio Jesus ao mundo. E é maravilhoso que o cosmos começou a mostrar, nasceu o Salvador, aquela noite brilhou como nunca. A estrela brilhou como nunca, como se Deus mostrasse, todo o cosmos mostrasse, veio a luz ao mundo.
Jesus teve uma vida simples, para mostrar para mim e para você que pessoas são mais importantes do que coisas. E se nós redefinirmos a nossa fé e o nosso cristianismo, nós vamos perceber quão estamos longe da mensagem do Natal, o quão estamos longe da mensagem de Deus. O Senhor vai entrar em Jerusalém, vai ser coroado rei dos judeus. Jesus escolheu um jumentinho, nem um cavalo, entrou num jumentinho. As pessoas ficaram totalmente desacreditadas. Nós não queremos um rei assim. Fizeram um complô para matá-lo. Acusaram-no, ele não respondeu nada. Bateram com caniço, cuspiram, e ele não fez nada. Levaram-no numa cruz. As pessoas na cruz ficavam seminuas, praticamente com as suas genitálias quase que expostas. Era vergonha. Era algo vergonhoso, e Jesus ficou ali durante 6 horas. E aconteceu uma coisa interessante. Quando o Filho de Deus veio ao mundo, aquela noite escura se tornou na noite mais clara por causa daquela estrela. E quando Jesus foi embora do mundo, aquele dia, meio-dia, escureceu e ficou o dia mais escuro do mundo, onde o sol escureceu. E até as 3 da tarde, onde Jesus morreu. Jesus sofreu. A porta de entrada para ele fazer o que ele fez foi o Natal. A maneira humilde como ele veio ao mundo, a maneira humilde como ele viveu, a maneira humilde como ele morreu. Qual é a mensagem do Natal? A mensagem do Natal: eu te amo. Eu te amo. Eu estou interessado em tua vida. Eu quero te ajudar. Eu te amo. Eu quero te dar o que é realmente importante. Eu te amo. Esta é a mensagem do Natal. A humildade de Jesus Cristo vindo ao mundo para não dizer, mas mostrar: eu te amo. Agora, olha só que coisa interessante, o propósito do Natal. Eu queria que você prestasse muita atenção no raciocínio agora. Prestasse muito atenção no texto, quando diz que o povo que caminhava em trevas e uma grande luz, é aquilo que Deus vai fazer conosco. Tu destruíste o jugo que nos oprimia. Eu queria que você prestasse atenção no tempo do verbo. Preste atenção. Quando nós recebemos a salvação em Cristo, Deus destruiu o jugo que nos oprimia. Sabe que jugo é esse? O medo de ir para o inferno, o medo da morte, o medo da vida, o medo do futuro. Deus destrói a vara do castigo do seu opressor. Deus destrói, Ele tira de nós o jugo, porque um menino nos nasceu. Ou seja, eu sou salvo porque Jesus veio. Eu tenho a salvação porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. Agora o verbo fica no presente. Presta atenção nisto. Ele será maravilhoso conselheiro, aquele que vai me ensinar. É o Deus poderoso que me guarda. É o Pai eterno. É o príncipe da paz que coloca fim às minhas guerras. Mas agora, a partir do versículo 7, o verbo vai para o futuro. Ele estenderá o seu domínio. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça. O que isto quer dizer? Quando Jesus veio ao mundo, começou o reino de Deus ser instaurado aqui neste mundo. É como se Jesus dissesse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Vocês vão mudar de vida. Eu vou abençoar vocês.
O nome de vocês vai estar escrito no livro da vida. Eu vou dar a salvação para a vida de vocês. Vocês terão paz sem fim nessa terra. Vocês terão vida e vida em abundância. Agora a pergunta é: por que o mundo não mudou? A pergunta é: por que a guerra da Síria continua? A pergunta é: por que as lutas interiores minhas continuam? A pergunta é: por que eu sofro tanto, se eu sou filho de Deus? Por que eu sofro tanto? Eu que creio no Natal, eu que creio na soberania de Jesus, eu que creio no poder dele, eu que creio na pessoa dele. É justamente aqui que entra o verbo. Jesus trouxe-nos a salvação na primeira vinda, mas Ele vai concluir a salvação na segunda vinda. Deus ainda não terminou o seu trabalho. Ele estenderá o seu domínio futuro. Jesus não voltou ainda pela segunda vez. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Ou seja, Jesus Cristo vai reinar para sempre. Então a mensagem de Deus para mim e para você, hoje: tenha paciência e perseverança. Porque aquilo que Deus começou na tua vida e na história, Ele ainda não concluiu. O que Deus começou na história, Ele vai completar quando Jesus voltar pela segunda vez. O reino de Deus chegou na primeira vinda, mas o reino de Deus será completo e pleno na segunda vinda. Nesse ínterim, você começa a questionar: mas por que então acontece tanta desgraça nesse mundo? É justamente por causa disso, porque a obra de Deus ainda não foi concluída. O verbo está no futuro. Eu quero estar lá. Eu quero estar preparado. Eu quero entender o verdadeiro sentido do Natal. Eu quero. A mensagem de Deus para você hoje: a manjedoura está vazia. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Mas o trono não está vazio. Jesus Cristo reina. E vai reinar para todo sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos. Domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas. Na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.